Pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês sobre colesterol. Para quem me acompanha há um tempo, sabe que em 2023, então já faz bastante tempo, eu fiz já um vídeo sobre isso, até tem um destaque aqui, mas vou excluir, porque eu achei que ele merece um destaque mais atualizado, tá bom? Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é o colesterol? Colesterol, pessoal, falando logicamente de uma forma bem grosseira, tá? Então não focando em termos técnicos e científicos, seria a gordura no sangue. E existem diversos tipos de colesterol. Vocês podem ver quando vocês abrem o exame de vocês de sangue, que tem ali colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, às vezes tem até mais L's, né, da vida. Tudo isso de uma forma simplificada seria a gordura no sangue do paciente. Logicamente que a substância em si difere uma da outra, porque se elas fossem idênticas, elas teriam os mesmos nomes. O nome muda por quê? A composição, então a fórmula química daquela substância e a função que essa substância exerce no nosso organismo acabam mudando. Por exemplo, o HDL, que é o que a gente fala que é o colesterol bom, ele pega a gordura que a gente tem ali no sangue, tira do vaso sanguíneo e leva para outras partes do corpo. Porque a gente precisa da gordura, a gente precisa de um pouquinho de colesterol. Ele faz parte até mesmo da nossa composição celular, para vocês terem uma ideia. Então, em certos níveis, ele é bom, ele é benéfico, ok? Já o LDL, que seria o colesterol ruim que a gente fala, ele faz o trabalho inverso. Ele pega de outras partes do corpo e deposita nos vasos sanguíneos. E em excesso, acaba que junta, né, aquelas placas de gordura que a gente sabe que é perigoso e que pode trazer consequências negativas. Então, basicamente, cada substância daquela, apesar de uma forma geral, ser a gordurinha no sangue, nem sempre ela é ruim, tá? E cada uma tem ali um papel diferente, tá bom? A definição a gente vai parar por aqui. O colesterol, ele, em certos níveis, como eu falei, é positivo. A gente precisa dele para o nosso corpo funcionar legal. A doença em si, ela se chama dislipidemia. A dislipidemia, que é a doença em si, é quando um ou mais desses fatores que ficam ali no exame de sangue, eles estão alterados. Então, nesse caso, é quando a gente tem um desbalanço desse equilíbrio. E nesse caso, a gente precisa tentar voltar ao equilíbrio novamente para entrar na normalidade. Então, o colesterol é a substância, não necessariamente a doença. Dislipidemia é a doença em si. E pode ser de diversos tipos. Pode ser só o triglicerídeos, pode ser o triglicerídeos e o colesterol. Então, e o colesterol total. O que a pessoa sente quando ela tem colesterol, né? A pessoa que tem ali uma alteração, uma dislipidemia, muitas vezes, e é aí que está o perigo, ela não sente nada. Muitas pessoas não sentem, né? Então ela acaba descobrindo ali em uma consulta por outro motivo ou fazendo exames de rotina e acaba descobrindo esses níveis mais alterados dessas substâncias. E a pessoa pergunta, né? Mas doutora, eu preciso tomar remédio porque eu não sinto nada, eu tenho que tratar isso mesmo, eu tô super bem. Então, pessoal, lógico que o tratamento, já a gente vai chegar nele, ele vai variar, mas precisa sim ter atenção e não dá para ser ignorado. Porque o colesterol, né, a dislipidemia, na verdade, em excesso, ela pode acabar favorecendo doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, as mais comuns é o infarto, o AVC. Então, sim, a gente tem que tratar, tá bom? Então, mesmo que você não tenha sintomas, a gente precisa sim dar atenção. E o diagnóstico, pessoal, vai ser por meio do exame mesmo de sangue na maioria das vezes. Às vezes a gente até pode pedir algum exame de imagem, tá bom? Mas vai variar com o caso clínico do paciente. O tratamento, ele já vai variar de acordo com o nível que está a sua dislipidemia e qual que é o tipo da dislipidemia. Mas em formas gerais, a gente tem ali a parte medicamentosa e não medicamentosa, como sempre. A medicamentosa, quando ela se torna necessária, né? Ela envolve diversas classes ali medicamentosas que a gente pode usar. São medicações que elas variam em potência e em efeitos colaterais.
Como sempre, não vou citar nomes aqui, porque pode acabar incentivando uma automedicação que pode ser perigosa, mas envolve sim essas classes e que variam ali em potência e efeitos colaterais, então a gente sempre vai escolher de acordo com o quadro clínico mesmo de cada paciente e os níveis. A parte de estilo de vida, que é a parte não medicamentosa, é uma das mais importantes e é que o paciente às vezes menos gosta, infelizmente. E aí é quando a gente envolve aquele tripé, né? Alimentação, atividade física e hábitos. A alimentação seria tentar ter uma alimentação mais balanceada possível, então diminuindo fritura, industrializados, então refrigerante, tudo que vem em pacotinho, embutidos, sempre tentar diminuir esses itens nas refeições. E lógico, né? Sempre que a gente pensa em colesterol, pressão alta, diabetes, por exemplo, que são as principais que a gente vê no dia a dia, elas andam de mãos dadas. Então, o certo seria você ter uma alimentação balanceada no geral, considerando sal, doce também, porque se um desses começa a subir, o outro automaticamente sobe também. Por isso que o ideal seria uma alimentação balanceada no geral, tá bom? Não só focando em um ou outro. Logicamente que de acordo com a sua realidade, com aquilo que você consegue da melhor maneira possível. Atividade física também, obviamente, sempre considerando aquilo que você consegue fazer, na frequência que você consegue. Geralmente a gente pede para o paciente fazer pelo menos uma caminhada, se ele conseguir, ali umas 3 vezes na semana, uns 40, 50 minutinhos. Mas lógico, se você desconfia que você tem algum problema de saúde que possa contraindicar algumas atividades físicas, procura o seu médico, né, para a gente conversar e ver qual que de repente seria uma mais segura para o seu caso, tá bom? E a parte de hábitos, então, evitar, de preferência cessar, mas tentar evitar também o tabagismo, o etilismo, sempre cessando de preferência, mas pelo menos diminuindo esses hábitos, né? Lembrando que a gente tem projetos municipais também, que se necessário a gente está ali em prontidão para ajudar vocês da melhor maneira possível nessa batalha, tá? A mudança no estilo de vida, na verdade, seria a base, né? O remédio que entra de vez em quando em alguns casos. Mas, uma coisa que é interessante, a dislipidemia em si, ou seja, esse desbalanço ali numérico, né, nas substâncias, acaba muitas vezes não dando sintomas. Em alguns casos específicos, só como um adendo, por exemplo, triglicérides acima de um nível muito elevado até pode causar alguns sintomas, como por exemplo pancreatite. São casos muito isolados, né? Casos assim que são níveis bem mais elevados. A maioria acaba sendo assintomático. Mas os fatores de risco, ou seja, aquilo que predispõe a você ter a dislipidemia, muitas vezes até tem alguns sintomas, tá? Eles dão ali umas dicas. E um desses fatores de risco para ter o desbalanço numérico, para ter a dislipidemia, é justamente o sedentarismo. Então, muitas pessoas chegam aqui sem ter ainda um diagnóstico fechado, mas elas falam, olha, eu tenho uma indisposição, não me sinto bem, acho que devo estar com alguma anemia. E aí, quando a gente, obviamente, investiga, né, faz os exames, vê se realmente não está com algo, até pensando também no fator emocional, né, a gente muitas vezes vê que todas essas partes estão ok, mas a pessoa tem um estilo de vida sedentário. Sedentarismo é um fator de risco para acabar tendo uma dislipidemia e é uma das causas desse desânimo, dessa indisposição. Quando o nosso corpo ele está acostumado a ter aquela rigidez de só ficar em cama, em sofá, não fazer nada, isso acaba dando ao nosso corpo ele prefere, vamos dizer assim, tentar economizar o máximo de energia possível, poupar o máximo de energia possível, e isso acaba levando a um ciclo meio vicioso da pessoa não ter disposição, da pessoa não querer fazer algo. Então, isso é algo que a gente sempre tem que se atentar. E aí entra o outro benefício da atividade física e da alimentação adequada, porque com esses fatores acaba que a gente estimula o nosso organismo a liberar substâncias que vão fazer com que a gente se sinta cada vez mais disposto, cada vez até mesmo menos estressado no dia a dia.